Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui em nosso programa, mais uma quarta-feira votiva a São José. Estamos também nas vésperas da celebração de Nossa Senhora em Fátima, no dia 13 de maio, em Portugal. Existe aquela famosa aparição de Maria Santíssima com o milagre do sol, que todos conhecem muito bem, onde haviam milhares de pessoas reunidas na cova da Iria e esperando o grande sinal que Nossa Senhora havia prometido aos 3 pastorinhos. Muitos céticos se encontravam lá, maçons, anticlericais, jornalistas, que estavam já prontos para desacreditar a visão dos pastorinhos. Mas, com o milagre do sol, muitos se converteram. Todos estes se puseram a testemunhar o que os olhos viram. Céticos, maçons que abandonaram a seita, jornalistas que se punham a escrever sobre o milagre do sol e a sua própria conversão voltada a Deus. Mas existe um elemento em relação a São José que talvez poucas pessoas, lendo a história, o próprio relato de Irmã Lúcia, se lembram ou conhecem. Depois de ter acontecido o grande milagre do sol, Irmã Lúcia, ela descreveu a aparição que se seguiu com essas palavras. Tendo Nossa Senhora desaparecido na imensa profundidade do firmamento, vimos ao lado do sol São José com um menino e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo, com gestos que faziam com as mãos em forma de cruz. É muito interessante esta visão, né? Por que Nossa Senhora deu um milagre como aquele do sol? Pois lá em 1917, o ceticismo já estava instaurado por toda a Europa, o espírito cético, onde as devoções, a piedade mariana ia se esfriando em muitos locais, inclusive dentro dos ambientes eclesiásticos. Tanto que os pastorinhos eles encontraram muita resistência dentro da igreja e fora da igreja. Então já havia, um espírito de soberba tal pelo ar, que faziam pouco caso de 3 crianças ignorantes. Só que, obviamente, Nossa Senhora diz no Magnífica, que ela derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. Então, esta confusão que o próprio Cristo diz, que ele confunde os fortes pelos fracos, percebemos acontecer no episódio de Fátima. Nós já temos em Portugal uma nata intelectual anticristã, anticatólica, e esse milagre do sol serve para submeter esse falso intelectualismo que já começa a surgir. E assim o milagre do sol servia para submeter estes céticos que não davam nada pela Santa Igreja. Ora, estamos hoje declarado pelo Papa Francisco o ano de São José. A gente não sabe ainda se nos traços da providência divina, este ano que o Papa entrega
aos cuidados de São José tenha relação com esta visão de Fátima, pois é bem certo que nós estamos no desenvolvimento dos segredos de Fátima. O que nós estamos vivendo atualmente, com todo este domínio da China, por exemplo, sobre o mundo, os erros do comunismo que avançam dia após dia, a guerra cultural que nós vivemos dentro do Brasil, né? A mentalidade esquerda que tenta sucumbir o cristianismo, que agora cresce com uma força assustadora. Então sempre no âmbito cultural será o lugar de guerra e de lutas, né? Porque a cultura é onde nós cultivamos aquelas coisas que forjarão a vida humana, que moldarão a vida dos indivíduos. Então, por isso, o campo cultural sempre será o campo de guerra e de batalha. E a igreja, por mandato de Cristo, ela é chamada a evangelizar, a tornar a cultura cada vez mais próxima ao Evangelho e submetida ao Evangelho. Porque a igreja sabe muito bem, pelo conhecimento sobrenatural, que esta vida nada mais é do que uma ponte para a eternidade. A finalidade de viver é buscar o céu, é salvar a alma. Então, pode ser que nesta visão que teve os pastorinhos, São José, o menino Jesus que se encontrava nos braços do Pai, ou seja, São José trazia o menino Jesus em seus braços, tal como nós tradicionalmente vemos as imagens de São José nas nossas igrejas. São José traz o menino Jesus aos braços. Isto pode, e com toda certeza tem a ver, com a guerra cultural que seria gerada pelo socialismo. Lembrando que o socialismo foi um dos erros modernos mais citados pelos papas, né? Então a igreja condenou por diversas vezes o socialismo. Pio XII, em 1955, instituiu a festa de São José o Operário, a fim de que fosse cultuado, celebrado São José como o trabalhador, tendo em vista as revoluções que os comunistas geravam nas chamadas classes operárias, em que por toda a Europa vinham fazendo revoluções e greves nas indústrias, nas fábricas, e gerando assim miséria e pobreza, onde a classe operária faziam greves, colocavam fogo nos lugares mesmos de trabalho, e isso gerava caos econômico, isso gerava desemprego, por exemplo, e todo um caos estava sendo gerado por meio de uma mentalidade revolucionária que estava sendo introduzida dentro de uma civilização cristã, que era a Europa. Então foram muitos anos de investida revolucionária e com toda certeza nas aparições de Nossa Senhora em Fátima, a Santíssima Virgem como uma mãe dos céus, diante de uma Europa que ainda respira os ares do cristianismo, a Santíssima Virgem está a alertar acerca da perda de fé que terá o ambiente europeu, inclusive a Santa Igreja, que será atingida e solapada pelos erros da Rússia, ou seja, o marxismo que se envolveu com a própria teologia, esvaziando completamente o sentido sobrenatural da reflexão, do pensamento católico. Haja vista que o epicentro da crise gerada pelos erros do marxismo teológico, a Alemanha agora esses dias, um ato cismático contra o Papa Francisco, os alemães deram a benção sobre os homossexuais.
contrariando assim o magistério católico, né? Colocando-se contra o magistério da igreja, bispos e sacerdotes. Não é de se admirar que de onde foi produzida uma teologia que não transcende, acabe por tratar a igreja de uma maneira tão humana e tão institucional no sentido empresarial, que estes senhores acreditam que o vínculo que eles têm com a igreja é o mesmo vínculo de um funcionário com uma instituição física, uma instituição temporal. Infelizmente, se esvaziou completamente o sentido sobrenatural também de obediência, de submissão, de crer na interpretação legítima dos santos evangelhos. Existe um crescimento latente dentro dos corredores eclesiásticos de uma livre interpretação das escrituras, né? Então isso é muito perigoso. Aquela máxima de Martinho Lutero está vindo à tona, está se tornando cada vez mais comum nos ambientes acadêmicos, teológicos. Então vivemos uma guerra mesmo, uma guerra cultural, uma guerra religiosa, espiritual. E nesse sentido, irmã Lúcia, nós precisamos de um milagre como o do Sol, sem dúvida, para submeter uma geração de céticos muito mais ferrenhos que lá, naquele dia 13 de outubro, na Cova da Iria. Mas irmã Lúcia havia dito que Nossa Senhora daria um milagre ainda maior do que o do Sol para a conversão da Rússia. O milagre seria ainda maior do que o milagre do Sol. E nessa quarta-feira, olhando para São José, sabendo que, como Pio XII assim instituiu a festa de São José Operário, a fim de que tivéssemos uma correta visão sobre o trabalho humano. A finalidade do trabalho humano não é o lucro, não é o dinheiro, não é o poder econômico, não são as riquezas. A finalidade do trabalho é a santificação, é a caridade, é o bem comum. E com toda certeza, o trabalhador ele tem direito do seu salário. Mas a finalidade do trabalho não pode ser o salário. A finalidade do trabalho tem de ser o bem comum, tem de ser o sustento da própria prole, da família, a preocupação com o sustento. Tem que ser a caridade, o serviço prestado à sociedade, às pessoas que usufruem daquele trabalho abnegado, como São José o era na carpintaria. E São José é exemplo deste homem que trabalha não para uma estrutura política, não este homem que trabalha para um domínio cultural no sentido ideológico, mas São José trabalha para a glória de Deus. Por isto, ao lado do milagre do sol, São José abençoa a terra inteira com o menino Jesus em seus braços. São José quer mostrar aos trabalhadores deste tempo, e trabalhadores no sentido, inclusive na esfera cultural, aqueles que estão tentando forjar uma nova cultura cristã, aqueles que estão tentando furar a bolha que foi construída nesses últimos anos, principalmente dentro do nosso país, onde foi implantado na cabeça da juventude um marxismo cultural, onde a mentalidade revolucionária foi instaurada em todos os ambientes de nossa sociedade. E São José, como que lá do céu, e essa bênção não é apenas uma bênção, mas um exorcismo. Como na ladainha de São José, nós rezamos São José, terror dos demônios. Os demônios têm ódio e pavor de São José. O Papa Leão XIII, quando percebia os perigos crescentes que vinham solapar a igreja, Leão XIII consagrou a igreja a São José. São José como patrono, ele é o patrono da Santa Igreja.
Tal como ele guardou a Sagrada Família, haveria de guardar a Igreja de Cristo. Por isso o Papa Francisco, quando chama este ano, o ano de São José, está o Papa renovando aquelas intenções de Leão XIII, pois percebe os perigos que rondam a Santa Igreja e era necessário invocar a proteção do mais poderoso de todos os santos, abaixo da Santíssima Virgem Maria, que é São José. A própria Santa Teresa de Jesus havia dito que, dentre todos os santos, ela nunca viu e nunca experimentou a intercessão de um santo como São José. E aí ela vai dizer que em todas as suas necessidades, São José atendeu. Por isso, São José é aquele santo que poderá fazer mais pela igreja nesses tempos. E ele lá dos céus, como viram os pastorinhos, está a abençoar, está a exorcizar os demônios sobre a face da terra. Que nesta quarta-feira, votiva a São José, queiramos construir uma civilização cristã. Queremos nos empenhar a evangelizar, a salvar as almas. A gente sabe muito bem pela história do cristianismo que os santos se preocuparam em primeiro lugar em dar glória a Deus, em salvar alma por alma. E quando percebiam, já havia uma sociedade completamente cristianizada. Mas não podemos cair no erro de imaginar que antes é preciso criar uma civilização cristã para que depois venham os santos. Muito pelo contrário. A civilização cristã é consequência da vida de santidade de cada indivíduo que compõe essa sociedade. Isso seria um tipo de materialismo, como alguns movimentos acabaram por ensinar isso dentro da igreja. Que nós temos de ensinar, custe o que custar, o reinado social de Jesus Cristo. Nós acreditamos sim no reinado social de Jesus Cristo. Mas este deve vir depois do reinado espiritual de Nosso Senhor. Se Cristo não reinar antes nas almas, tardará a reinar na sociedade. Antes de devolver o trono a Jesus na sociedade, nós temos que devolver o trono de Jesus dentro da Santa Igreja. Ele tem que voltar a ser o rei dentro da igreja. E os católicos devem voltar a serem súditos. E aí, quando os católicos forem fiéis, súditos a Cristo, com toda certeza, a sociedade estará mais perto da submissão a Nosso Senhor. Por isso temos muito trabalho pela frente. Esse trabalho começa não invadindo as estruturas da sociedade vigente, apenas. Porque é importante ter cristãos na política, é importante ter cristãos nas empresas, nos pequenos comércios, cristãos espalhados por todas as esferas da sociedade. Mas antes de tudo, a carpintaria de nossas casas é lá na carpintaria da tua casa, dos teus, começar a trabalhar com afinco pela salvação das almas daquelas pessoas que vivem conosco. Rezar, fazer penitência, tudo aquilo que Nossa Senhora em Fátima pediu. Por isso São José, ao lado de Maria Santíssima, abençoando o mundo, vem como que confirmar aquelas profecias que Nossa Senhora havia dito na nossa amada língua portuguesa, em Portugal. Se ela diz todas estas coisas em língua portuguesa, porque em primeiro lugar Maria Santíssima quer alcançar a nós brasileiros e os portugueses. Pois o futuro
desta guerra cultural se findará nos países de língua portuguesa. Para isto, Nossa Senhora aparece em Portugal. Lembrando que quando a Santíssima Virgem apareceu em 1917, haviam mais portugueses no Brasil do que em Portugal mesmo. Já estavam espalhados pelo território brasileiro, os portugueses. Então Nossa Senhora falava para todos esses portugueses, os filhos de Portugal também, a pátria brasileira. E neste ano que o Papa consagrou a São José, nós queremos acreditar que chegou a hora de recebermos aquela bênção que os pastorinhos viram São José traçar lá do céu. Um verdadeiro exorcismo, em que no final deste ano de São José, os demônios se tornarão ainda mais frágeis. Porque quem abençoa dos céus a Santa Igreja é aquele que sofreu, que fugiu, que foi perseguido por uma cultura oposta a Cristo, que era gerada pelo Império Romano. A ruína do Império Romano estava na carpintaria de José. Por isto, São José é aquele que traz a ruína dos governos globais. E ele abençoa para que este globalismo caia da noite para o dia. Nada poderá ser mais forte do que o poder de Deus nas mãos dos seus santos. São José vem trazer assim a ruína destes que trabalham para Satanás. Estes que trabalham para o poder econômico. Estes que trabalham para os interesses pessoais. Mas São José é o trabalhador. Já está suscitando cristãos jovens por todos os lugares da terra, que estão trabalhando com afinco para que uma grande obra de Deus surja no meio desta decadência moral, civilizacional em que vivemos nos últimos anos. Eis que uma nova civilização será reconstruída, pois as almas se convertem, as almas rezam, as almas suplicam a Deus para os ministros da igreja. As almas voltam a ter fome de Jesus Eucarístico. As almas voltam a se consagrar a Maria Santíssima pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. As almas voltam a se consagrar neste ano a São José. Milhares de brasileiros se consagraram a São José neste ano. E este já é o sinal de que o Espírito Santo está derramando a fé sobre os corações. E a ruína do demônio é a fé. A fé faz com que o poder de Satanás sucumba. Que supliquemos, tal como na visão de Fátima, as bênçãos de São José sobre as nossas almas e sobre as nossas casas. Que Deus vos abençoe.